eu quero te contar como a nossa sociedade tem sido destruída e isso vai te ajudar a tomar um caminho melhor dentro da tua casa e com a tua família. Se você gostou desse tema, nós estamos refletindo sobre o livro Emburrecimento Programado e hoje nesse vídeo nós vamos começar o segundo capítulo, A Escola Psicopata. Aceito este prêmio em nome de todos os bons professores que conheci ao longo dos anos, que lutam para fazer com que sua relação com as crianças seja digna. Só um ponto importante que eu quero falar é que eu preciso ler o livro para você compreender do que eu estou falando. Então, se você já leu o livro ou não quer ouvir a parte da leitura, você pula mais ou menos para o meio do vídeo e ali você vai encontrar somente a reflexão, tá bom? Mas eu recomendo fortemente que você escute também a leitura do livro. Homens e mulheres que nunca são complacentes, sempre questionadores, sempre batalhando para definir e redefinir o que a palavra educação deveria significar. O professor do ano não é o melhor professor que há, pois os melhores professores são bastante discretos. Não se descobre tão facilmente quem são, mas um porta-bandeira, representante dessas pessoas reservadas que passam suas vidas com alegria a serviço das crianças. Este prêmio é delas tanto quanto o meu. Tópico 1. Vivemos em uma época de uma grande crise escolar relacionada a uma crise social ainda maior. Nossa nação está na última posição entre 19 países industrializados em um ranking de leitura, escrita e aritmética. Só uma coisa você precisa lembrar que o John Taylor Gatto proferiu esse discurso em 1990, 31 de janeiro de 1990. Então ele estava falando sobre os Estados Unidos naquela época. Se você for pesquisar os dados do Brasil, atualmente, no dia que você está assistindo esse vídeo, vai ser bem diferente. E se você pesquisar os dados dos Estados Unidos, hoje também será diferente. Na última posição, a produção mundial de narcóticos é baseada no nosso consumo dessa mercadoria. Se não comprássemos tantos sonhos em pó, esse mercado entraria em colapso, e as escolas são um importante ponto de vendas. Nossa taxa de suicídio entre adolescentes é a mais alta do mundo, e os jovens suicidas, em sua maioria, são os ricos e não os pobres. Em Manhattan, 70% de todos os casamentos duram menos de 5 anos. Há com certeza algo de errado. Essa grande crise que testemunhamos em nossas escolas está interligada a uma crise ainda maior na comunidade. Parece que perdemos nossa identidade. As crianças e os velhos são enjaulados e mantidos à distância das questões do mundo em um nível sem precedentes. As pessoas já não conversam com eles, e sem crianças e idosos misturando-se na vida cotidiana, a comunidade não tem futuro e nem passado, apenas um constante presente. Na realidade, o termo comunidade mal se aplica à maneira como interagimos uns com os outros. Vivemos em redes operacionais, não comunidades, e todos que conheço se sentem solitários por causa disso. A escola é um enorme fator nessa tragédia, assim como é um enorme fator no crescente abismo entre as classes sociais. Eu quero que você note uma coisa. O John Taylor Gatto está colocando a escola como um fator. Isso é importante para a gente não sair desse livro achando que ele está colocando a escola como causa principal de todos os problemas. Não é isso. Ele está colocando como mais um dos fatores. É como se o John Taylor Gatto analisasse a sociedade. Existem vários problemas, as pessoas estão perdendo a própria identidade e a escola é um dos fatores que coopera para isso. Não é a única causa. Ao utilizarmos a escola como um mecanismo de seleção, estamos aparentemente criando um sistema de castas, ao qual não falta nem os intocáveis, que vagam pelos trens do metrô pedindo esmolas e que dormem nas ruas. Nos meus 30 anos de docência, notei um fenômeno fascinante. As escolas e a escolarização são cada vez mais irrelevantes nas empreitadas do planeta. Ninguém mais acredita que cientistas se formam em aulas de ciência,
ou que políticos se formam em aulas de educação cívica, ou que poetas se formam em aulas de português. A verdade é que as escolas não ensinam nada de fato, a não ser a obedecer a ordens. Isso é um grande mistério para mim, porque milhares de pessoas atenciosas e humanas trabalham nas escolas, como professores, assistentes e coordenadores, mas a lógica abstrata da instituição sobrepuja as contribuições individuais. Embora os professores se importem e trabalhem muito arduamente, a instituição é psicopática, desprovida de consciência. Toca-se um sinal e o menino que está escrevendo um poema deve fechar o seu caderno e prosseguir para outra cela, onde deve memorizar que humanos e macacos provêm de um ancestral comum. Pois bem, vamos agora refletir. Eu separei aqui 3 pontos para nós conversarmos. O primeiro é o distanciamento que existe entre crianças e idosos. Isso é algo muito importante, porque uma parte das crianças vive tanto tempo na escola e depois de sair da escola, fazendo atividades e fazendo outras coisas, que não sobra espaço para convivência. A essa altura que o John Taylor Gatto escreveu, ele falou da convivência com os idosos, com os avós. Hoje eu iria um pouco mais longe e eu diria também que falta a convivência com os pais. E qual é o problema disso? Os nossos avós e os nossos pais possuem habilidades que são únicas e que nós não podemos receber na escola. Por exemplo, o meu pai por muito tempo trabalhou como carpinteiro. E ele trabalhava nessa profissão porque ele aprendeu do meu avô. E você nota que hoje em dia isso vai se perdendo. Então, muitas habilidades que um avô tinha não passaram para o pai da criança e muito menos passará para a criança. Se você pega uma criança hoje que tem seus 15 anos, 12 anos, algumas crianças são nota 10 na escola, mas não sabem catar um feijão, porque não aprenderam essa habilidade dentro de casa. Estavam tão ocupadas aprendendo outras coisas e desenvolvendo habilidades fora do lar que não desenvolveram habilidades próprias do lar. E qual é o problema disso? O problema disso é que existem habilidades que são essenciais para a nossa vida. Muita gente hoje, se o iFood parar de funcionar, morre de fome, porque não aprendeu a fazer aquilo que é básico da vida. E fazer o próprio alimento, por exemplo, não é só um ato de eu estou ali, vou fazer aquele alimento, ponto e acabou. Mas não, existe um processo que demora um tempo para ser feito e com isso a pessoa aprende muitas coisas. Então, o menino vai para a aula de química e aprende o que é calefação. Mas quando ele pega a frigideira que estava lavada, com um pouquinho de água e coloca em cima do fogão, que ele vê o fenômeno em ação, provavelmente ele não reconhece, porque o estudo dele está muito desconectado da realidade. Então, essas habilidades, essa convivência que pode ser vivida entre pais e filhos, entre avós e netos, é uma convivência muito importante. Não é só uma convivência de ensinar habilidades, mas também uma convivência de passar histórias, passar culturas. Eu já estou adulta, mas eu lembro sempre da época que eu ia à casa da minha avó, tanto brincar com os meus primos, mas também sentar perto da minha avó, ouvir algumas histórias de como era a época dela, de como ela trabalhava, e tudo isso enriqueceu muito a minha vida. Então, essa separação extrema entre avós e netos é algo que nós devemos ver. Segundo ponto, a descontinuidade do estudo. É algo que o John Taylor Gatto também coloca no texto, e eu já falei aqui em um outro vídeo. Não é normal que a gente esteja estudando uma coisa e de repente pare para estudar outra. E talvez você não possa mudar isso na sua escola, na escola do seu filho e assim por diante. Mas nós podemos mudar isso na nossa própria vida. Por quê? Porque com os anos que a gente passa na escola, a gente acha que fazer sessões curtas de estudo sobre um assunto e de repente mudar para outro funciona.
Então a pessoa começa a estudar para um vestibular, por exemplo, e estudando para esse vestibular, a pessoa escolhe 5 matérias em um dia e vai no mesmo ritmo da escola. Se você tem a capacidade de dominar os seus estudos, é você que vai escolher o que você vai estudar e quando você vai estudar, mude isso, dê continuidade. Então, se você pode estudar 1 hora de matemática, não escolha estudar 30 minutos de português e 30 minutos de matemática. Fique naquele problema ali, fique naquela matéria por tempo suficiente. E por último, eu gostaria de falar de um terceiro ponto, que é uma crise de gênios que nós vivemos. Como assim uma crise de gênios? Algo bem interessante é que nas décadas passadas, nos séculos passados, nós tínhamos muitas pessoas boas em várias áreas. Então, tínhamos boas pessoas na música, na pintura e em tantas áreas ao mesmo tempo. Até mesmo o Brasil, em que as pessoas não reconhecem tanto os talentos dos seus gênios, nos séculos passados nós tínhamos grandes nomes no Brasil, como Villa-Lobos, Carlos Gomes, Machado de Assis, Lima Barreto, e recentemente essas figuras estão sumindo do mapa. Então é raro você encontrar alguém que seja músico, é raro você encontrar alguém que escreva algo. E uma parte disso se passa justamente porque nós levamos os nossos filhos à escola, não no intuito de que eles aprendam e se tornem muito bons naquela coisa, mas a gente leva os nossos filhos à escola para que eles se tornem medianos em várias coisas. Então a pessoa se torna mediano em português, mediano em matemática, mediano em história, mediano em artes, mediano em tudo, e não se torna bom de verdade em nada. Esse é um ponto muito importante e que a gente precisa voltar a ver quais são as habilidades, quais são os dons que os nossos filhos, que os nossos alunos têm, para justamente impulsionar esses dons. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, um forte abraço para você e até a próxima.